pronto para ter começado aqui a gravação da aula. Bem-vindos ao curso de francês do Antônio dos Santos. Ok? Aqui vamos lá começar. O assunto que a gente vai ver hoje é o mesmo assunto, tá? Fonologia, alfabeto e pronúncia. Só que aí eu acabei refazendo o material, né? Fiz aí um material mais interessante hoje. Tive mais tempo, né? Enfim. E aí vamos lá. Ó, aqui é o que eu já tinha abordado anteriormente, o alfabeto, né? Eu vou reler para vocês o alfabeto pra gente relembrar e pegar na íntegra aqui cada situação. O alfabeto da língua francesa, né, como vocês puderam ver, é o alfabeto latino. Então, se trata do alfabeto latino, né, com algumas exceções aí, algumas exceções. Que vocês podem encontrar aqui embaixo, que eu detalhei como letras marginais, porque algumas são consideradas letras, outras são consideradas ligaduras, outras são consideradas acentos, e aí fica aquela coisa toda, cada um tem a sua funcionalidade que a gente vai ver com exatidão daqui a pouco, né? Vamos relembrar aí. Mas aí vou ler de novo o alfabeto para vocês, o nome de cada letra, e vocês vão assimilando aí, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Saiu o alfabeto francês. Então estamos relembrando. Bem parecido, né, com o alfabeto português. Até a forma de ler as letras é bem parecida, né, com aí algumas diferençazinhas, tá? E aí vamos prosseguir. Les voyelles, vogais, ou seja, aqui temos todas as vogais, todos os sons vocálicos da língua francesa estão aqui nesse gráfico, tá bom? Vamos destrinchar aqui de novo, dessa vez um pouco mais rápido, só que como o gráfico tá ajudando aqui, vai ser melhor de compreender, tá? Eu separei, aqui temos o som no alfabeto fonético internacional, que é o IPA, né, aqui deste lado. Temos a letra, ou seja, sempre que a letra vier escrita dessa forma, esse vai ser o som, certo? Então, vocês já vão associando aí a forma de escrever as letras com os sons que cada letra possui, certo? Então aqui tá as letras, a forma de escrever e o som delas. E eu coloquei aqui também palavras que contêm essas letras. E aí a gente vai treinando a nossa pronúncia com essas palavras aqui, tá? Primeiro de tudo, vamos começar aí de novo. É o A. A é a primeira que nós encontramos aqui. A. Sempre que o A receber acento, ele vai ter a mesma pronúncia, né? Isso na maioria no caso, no sotaque de Paris e a maioria dos sotaques. Tenho que relembrar que nós estamos aqui aprendendo o sotaque de Paris. Deixa eu falar como Paris. Os outros sotaques a gente vai
vendo aí daqui a pouco. Né? A gente vai ver com o passar do tempo. Mas vamos lá. Então, eu vou ler aqui pra vocês, ó. Sa, la, pata. É isso. Sa, la, pata. Essa é a pronúncia do A que vocês vão ver. Já o E, ele é um pouco, digamos, tricky. É a bit tricky. Ele é um pouco aí, tem umas nuances que a gente tem que realmente decorar. Porque às vezes ele 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 tem aí uma pronúncia assim, ele é aberto, ele é fechado, ele é um schwa, então você tem que realmente saber a palavra específica, mas tem algumas regras gerais que dá pra gente seguir, né? Geralmente o E, quando ele vem ou sem acento, no caso, quando ele vem sem acento, geralmente antes de um S, antes de um Z, antes de um R, ele vai ter uma pronúncia fechada, como a gente pode ver na palavra aqui, ne. Também existem outras palavras, a maioria dos verbos vão ter um E fechado e o R mudo, né? Masque, ferro, não, ferro não, mas masque, manger, por aí vai, tá? Ou quando ele vier com um acento agudo, o E com acento agudo, ele sempre tem o som fechado, como aqui na palavra fe. Fe. Tudo bem. Seguindo aqui, o E ele vai ter a pronúncia aberta em alguns casos aí que nós podemos ver. Eu coloquei aqui a maioria das formas que o E vai ter uma pronúncia aberta, tá? E aí eu misturei letras e dígrafos. Então existem dígrafos que fazem ele ter uma pronúncia aberta. O E puro, sem acento, o E com acento grave, o E com acento circunflexo. E esses vários dígrafos, I, AI, enfim, eles sempre vai ter uma pronúncia aberta. Então aqui eu coloquei algumas palavras. Lumière, tête, neige, ferro. Ok? Você vê que ele tem uma pronúncia sempre aberta nesses casos aqui. E aí vale relembrar o que eu falei para vocês, que geralmente quando uma letra recebe acento circunflexo é porque ali tinha um S, no caso o chapeuzinho, tá? Quando recebe o chapeuzinho é porque ali tinha um S que sumiu. Então tem para aí teto, forêt, crêpe, bêtise. Então você sabe, teto, testa, testo, testa, cabeça, floresta, floresta, crepe, crespa, crespa, crespo. Que no caso o crepe é mais um crepe, uma panqueca, né? Hoje em dia. Também betiza é bestice. Ou seja, uma besteira, uma bobajada, né? Então essa regra aí do feto, festa, também. Essa regra aí é boa, vocês têm que chegar nessa regra, se segura essa regra, agarra essa regra que vai ser forte. Vai ser bom pra vocês entenderem, tá bom? Então agarrem aí nessa regra. Mas e aí também aqui eu poderia botar palavras que tem a i, que essa junção faz com que você tenha uma pronúncia de E, tipo faire, vrai, vraisemblable, vraisemblable, é difícil de pronunciar isso. E enfim,
Aí por aí vai, tá? Mas aí vamos seguindo. A segunda forma do é quando ele tem quando ele tem o som do schwa, né? O schwa, o que é o schwa? O schwa, ele é um fonema que é meio que um meio termo, é um meio termo de todas as vogais, porque realmente ele tá tipo assim no centro, né? Quando a gente vai estudar linguística, a gente estuda o IPA. O IPA ele organiza as vogais, tipo, se ela é feita na frente da boca, atrás da boca, se ela é feita na forma com a boca mais aberta, a boca mais fechada, né? E aí, tipo, o schwa, ele é um meio termo de tudo isso. Então a gente pode dizer que o schwa é um meio termo de todas as vogais, né? E aí, pra você fazer o som do schwa, você meio que faz a boca no formato de um e fechado, tá? E, e você tenta falar um ma com a boca nessa posição. Então, a, a, a. Isso é um schwa. A. Certo? Então, algumas palavras aí do francês, a maioria, vai acabar apresentando esse fonema, como por exemplo essas que eu representei aqui: le, se, reposer, reposer. E aí vocês vejam que os dois primeiros es são um schwa, reposer. O último é um E fechado. Por quê? Porque a gente tem um R depois. Certo? Atentos a isso aí. Quando ele vai ser conjugado, ele vai ser repesa. Porque ele vai receber um acento grave. Entendeu? Mas aí eu não quero que vocês prestem atenção nisso, eu quero que vocês entendam a diferença, tá? Do, do coisa e treinem aí o schwa, ok? E aí você fala, professora, por que eu tenho que aprender a fazer esse tal de schwa? Simplesmente pelo fato de que essa é a diferença entre o le ser singular ou ser plural, tá bom? Porque se você fala, por exemplo, le garçon, você está falando o garoto. Se você fala les garçons, você está falando os garotos, entendeu? Então não dá pra você querer colocar um E normal ali, não dá. Você tem que fazer o schwa, é obrigatório. Então aprendam. Eu vejo muito brasileiro que aprende francês e não aprende a fazer o schwa, não sabe nem o que é schwa, não sabe, não sabe nem o que é. E aí quando vai falar, comete esse erro crasso, que é não saber diferenciar o singular do plural na hora da pronúncia. E assim, a única diferença na pronúncia é o schwa. É só essa a diferença. Um le e um le. É só isso. Então assim, é crucial que vocês saibam ouvir, entender e reproduzir esse som, tá? Então assim, então botem na cabecinha de vocês. Le garçon, les garçons, ok? Schwa, importante, importante. Voltando aqui a como fazer ele, boca no formato de E, som de A, la, né? La, garçom, ok? Perfeito. Vamos seguindo. Aliás, só pra fixar aqui, voltar a dizer que esse som existe na língua portuguesa, só que no sotaque de Portugal, né? O português faz muito isso aí, né? Fazer, beber, comer, né? Então, tem isso aí também. Geralmente no final das palavras, o A e o O viram schwa, então você não tem mais diferença
de feminino masculino, sabe? Tipo, sei lá, feita, sei lá, deixa eu pensar aqui, morta, morta. Então, não sei se acaba com a diferença porque tem um chua lá, né? Mas, enfim, deixando a linguística de lado, vamos passar para o I, certo? O I, que o I, ele sempre vai ter, que o I vai sempre ter a pronúncia de I normal. É um I normal, não muda nada, tá? Ici, vi, estila. A única questão que eu quero que vocês botem na cabecinha de vocês é que sempre que vier uma sequência de I e é só som de I, tá? Vi, regi, enfim, vi, regi, é sempre desse jeito, é só um I normal. Nathalie, certo? Então sempre vai ser só um I. O I com trema é uma situação que é bom a gente abordar, que geralmente o trema ele vai dizer que a letra é pronunciada. Então quando você vê um trema, não vai, por exemplo, se for um E e um I com trema, não vai ser o som de E aberto, igual a gente viu. Vai ser o som de A e depois o som de I. Ou seja, cocaína, naif, né, sempre com trema. Tem palavras com E também que recebem trema. Noel, tem trema. Rafaela tem trema, certo? Então, atenção ao trema, tá? Sim, cocaína tem trema no I, ok? Senão seria coquena, e não é coquena, é cocaína. Seguindo. O O, ele é das únicas letras que, no caso, o, som de O, a gente tá aqui no O. O, ele é um dos poucas letras que, quando você recebe o chapeuzinho, ele não muda a pronúncia para algo aberto. Geralmente não é aberto, tá? Continua fechado. E também tem alguns dígrafos e trígrafos, que, por exemplo, é AU e EAU, tá? Que fazem a pronúncia de O fechado. Aqui nós temos a palavra mo, to, o e o, né? Mo, to, o. Isso é importante, tá? Vocês lembrarem que a U sempre é som de U, EAU sempre é som de U, tá? E O que a gente sabe que é água, né? Então Lo, a água, O alto, né? Enfim. E também pode ser que esteja o som de O. O O é, tipo assim, a diferença entre o O aberto e o O fechado não existe. Às vezes é aberto, às vezes é fechado, é isso. Então tem palavras, por exemplo, carrota é cenoura, tá bom? Que lembra o quê? Carrot. Tá, então carrota, cenoura. Dinossauro, você vê que dinossauro tem a U e é aberto. Por quê? Porque às vezes, geralmente quando tá antes de R, o AU é aberto. Então, carrota, dinossauro. Tá? Mas enfim, vocês vão pegando conforme vocês vão aprendendo o idioma, cada palavra, cada pronúncia, isso aí não faz medo, tá? Voltando agora passando, né, ao próximo som, que é o famoso EU e a ligadura. Aqui tá maiúsculo, mas se vocês voltarem aqui, vocês vão ver a ligadura minúscula, que é onde é que tá o meu mouse, tá? Ali nas letras marginais, a ligadura aqui é um O junto com um E, aqui escrito junto. Essa pronúncia aqui, ela é importante haver a diferenciação,
Por quê? Porque ela tem. São. No caso, essa e a próxima que tá ali, né? No gráfico. Que é a e o e. A, e. Como é que se faz? Vamos no primeiro, tá? Primeiro, a, a. Como é que se fala isso? Você vai fazer a boca no formato de um O, O, e você vai falar um E, no caso um E fechado. Então, O, A, 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 entendeu? Então, desse modo. E aí a gente vê palavras como jeune, pasteur, oe, sœur, que fazem esse fonema aqui, tá? Que fazem esse fonema. E aí, eu lembrei de uma coisa que me pegou na cabeça. Mas eu vou explicar na próxima, que é melhor. Não, 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 vamos lá. É assim, me pegou na cabeça. Que é assim, o brasileirinho médio, ele tem muito isso de ver uma palavra em francês e aí quer falar do jeito que se escreve. Mas o francês não, ele se quebra desse modo, ele fica quebrado. Então, eu vejo muito, por exemplo, falar, eu comprei leite pasteurizado. Só que não é pasteurizado, né? Porque sabe que essa palavra vem do nome do famoso cientista, Louis Pasteur. Louis Pasteur. Entendeu? Então, Pasteur e não Pasteur, sei lá, né? Então, eu entendo a necessidade de falar pasteurizado, só que a gente não pode querer imaginar que o nome dele era falado dessa forma, tá? O nome dele é Louis Pasteur. Pasteur. E aí também uma curiosidade legal é que oi é olho. Oi. Oi. E a gente vai falar disso depois, tá? Botem guardem na cabeça de vocês. E aí geralmente ele vem dessa forma, o EU ao a ligadura. Também dessa mesma forma pode vir a segunda pronúncia, que se faz um O, a boca no formato de O, ou seja, O fechado, O, e aí o som de E, tá? Então, peraí, uh, uh, que lembra o O com trema do alemão, tá? Então aí a galerinha que sabe alemão, tem um pessoal aí que sabe alemão que tá aí na cal. Então vocês já têm a noção que é o mesmo som. Uh. E aí geralmente esse vai compor a maioria dos sons com EU e a ligadura ali. Então peu, jeune, Deleuze, ne, tá? Ne é nó, ne, nó. Lembra um pouco nó, que é o famoso keynote do inglês, né? E aí entendedores entenderão, tá bom? Entendedores entenderão. Mas aí também entra na questão da palavra do Deleuze, que o que eu falei. O brasileirinho médio, ele vai falar como? Deleuze. Deleuze, só que não é Deleuze. É Deleuze. Deleuze. Tá bom? Deleuze. É peu, que é pouco. E jeune, é importante fazer a diferença entre jeune e jeune. Por quê? Porque veja que a palavra é praticamente a mesma. Vocês podem ver aqui, jeune, jeune, jeune. Mas existe uma diferença crassa de pronúncia, de significado, perdão. Que jeune é jovem, então un jeune homme, então um homem jovem. Mas jeune é jejuar, jejum, é jejuar, jejum. Então existe essa diferença, vamos manter a atenção a isso aí. Seguindo, continuando.
O U, o U no francês, ele sempre que a letra U aparecer, ela tem o som do famoso biquinho, que também é o U com trema do alemão, tá? Então, o biquinho, como é que se faz? Boca no formato de U, perdão, não é, boca no formato, peraí, calma aí, U, U, boca no formato de U, boca no formato de U, e solta um I, tá? Então, U, 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 biquinho padrão. Todo U do francês, U puro assim, só a letra U, biquinho, não tem erro, biquinho, tá? Então, tu, sur, rue, aigu e aigu. Eu coloquei aqui a mesma palavra escrita de duas formas diferentes para vocês perceberem que nesse caso aqui não importa a ordem do trema. É só coisa de reforma ortográfica, enfim, é besteira. Não se importem com isso. E sempre que vier U e um E junto, é só U, tá bom, acabou, U, pronto. Então é isso aí. Tu, sur, ru, aigu, aigu, acabou. O som de U vai existir mesmo com, com a sequência do dígrafo O e U. Não importa o acento, tá? Não importa o acento. Então, é a mesma coisa. Ouvrir, U, a U. Mesma coisa, não muda absolutamente nada, tá? E aí aqui, ouvrir é abrir. De né, ouvrir, abrir. E aí lembra um pouco de ouverture, que vem do latim apertura, português abertura. Né? E ouverture, quem conhece aí música clássica, quem escuta música clássica sabe que ouverture é uma abertura de um som. Né? Então a gente tem, sei lá, ouverture 1812, que é uma música do Tchaikovsky. Bem foda, por sinal. Escutem. E aí, o significa onde, então, o es-tu, onde está você? O, também no português existe a palavra u, que é só u, realmente só um u. E tem o mesmo significado, de onde, mas tipo, é tão underground e tão obscuro que ninguém usa hoje em dia. Mas existe, eu juro pra vocês que existe. E a U é agosto, tá? Agosto a U, o mês. Quando a gente vier uma sequência de OI ou EOI, o som é de UA. E aí vem o famoso estereótipo da França, do francês, que é o tal do A. Né? Então, o roi, roi. Perfeito? Aí, essa sequência aqui, tá? Roi, croix, acewa. É desse modo que se pronuncia. Quando tem OI. Tem que lembrar isso aí. Isso aí é importante. Isso aí é bem importante. Seguindo agora, a gente tem aqui as semivogais e as nasais, certo? Semivogais, explicando, né, são vogais que atuam como consoantes, né? Consoante, consoante, consonante, ou seja, soa com, soa junto. Soa junto de quem? Das vogais. Então, se uma vogal atua como consoante, é a mesma coisa dizer que ela atua como... Ela soa junto com uma vogal. Então, a gente tem três no francês, que são baseadas no I, no U e no U. Então, no I, hier, je, yamba, tá? Que tem a mesma escrita do I, mas é um som diferente. Do U, que é o do biquinho, U, a gente tem nuit, tuer, tá? Nuit, tuer. Com base no U, a
gente tem oui e ouest. Oui e ouest, tá? Seguindo, nasais. Essa daqui é um dos sons do A que existia e deixou de existir na língua francesa na maioria dos sotaques, ok? Mas aí eu vou explicar para vocês como é que ele se pronuncia sem problemas. Como eu falei para vocês têm que falar, abrir a boca no formato de falar um O, e falem um má no lugar. Então, O, A. Esse é o som que a gente está procurando aqui. E a partir disso, vocês vão nasalizá-lo. Tornem nasal. Então, O, A, A. E aí a gente tem o som nasal no francês, que ele vai vir nessas sequências: AM, AN, EM, EN. Existem algumas outras, mas eu coloquei aqui só essas, que é para vocês terem a noção mais básica mesmo. Então temos aqui essas palavras: lampe, France, quand, vent, embauché. Tá. Vamos falar das consoantes? Vamos. Só que já notem que, por exemplo, na palavra vent, eu tenho T e ele não é pronunciado. Isso faz parte do processo de evolução das nasais. Então, geralmente, quando vem uma consoante depois da nasal e não tem uma vogal, igual ele só tem um T puro, ele não é pronunciado, tá? Então, é van. Vamos ver depois também, a gente vai perceber isso, que no francês muitas consoantes são mudas. Isso existe bastante. Mas daqui a alguns minutos a gente vai ver isso, tá? Seguindo, o OM e ON é um som de O sempre aberto, ou seja, O nasalizado. Então, on. Então, aí temos palavras como ombro e bom. Também existem palavras como som e algumas outras, mas aqui eu coloquei essas porque são as mais interessantes da gente ver. Ombro, bom. Simples, fácil, perfeito. O próximo som no caso, os dois próximos, em Paris não existe uma diferença entre eles. Não existe. Então o som é o mesmo. Só que o meu sotaque, que relembrem é da Borgonha, ele acaba fazendo essa diferenciação. Então eu falo diferente, mas Paris é a mesma coisa, não tem diferença. E aí são exatamente sons que são escritos como EN, IN, IM, YM, UM e UN, tá? Nos primeiros, EN, IM, IN e IM e YN, o som ele é como se fosse um é aberto, e nasalizado. Parece muito um A, mas não é um A. Então, por exemplo, bien, vent, sympa, brun. Tá? Bien, vent, sympa, brun. O segundo é o só que nasalizado. Então, brun, parfum, jean. Certo? Brun, parfum, jean. E aí, a diferença, ela pode parecer muito pouco, mas ela existe, tá? Por exemplo, ó, com o primeiro, brun, o segundo, brun, 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 certo? Pode parecer mínima, mas a diferença tá ali. Brun, 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 brun.
Bra, bra. Ai, ai. Esse deve estar engraçado, deve estar engraçado. E aí, é, é isso, tá? As consoantes, a gente. Perdão, vogais, li voyelle, vimos aí as voyelles. E vamos. Né, e aí vocês já estão sabidos aí das vogais. Como a gente só tem 35 minutos de aula, como só temos 35 minutos de aula, hoje nós vamos ver também as consoantes. Até daí, uma horinha de aula, a gente vai pra casa, vai dormir. Então vamos lá. Consoantes, ó. Aqui o bicho pega, aqui o bicho pega, tá? Por que o bicho pega? Porque isso aqui vai ser o terror de vocês, tá bom? Isso aqui vai ser o terror. Mas não precisa ter medo, mas vai ser. Porque assim, qual é a questão? Ai, professora, fessura, fala pra mim quais são as regras de pronúncia das consoantes. Não tem regra, não tem regra. Eu vou falar pra vocês, tá? Literalmente, quase 1000 anos de, de escrita freestyle levaram isso aqui. Porque o português ele teve uma reforma ortográfica que meio que deu uma. Fez a pronúncia ter várias regras, ser a maioria geralmente igual. Por quê? Porque é igual o espanhol, né? É uma escrita fonética, é uma escrita realmente fonética e tal. Só que a escrita do francês ela tá longe de ser fonética. O francês nunca foi uma língua para ser fonética, para ser fácil de aprender. A escrita dela literalmente surgiu para ser bonita. Literalmente, a escrita do francês ela foi desenvolvida para ser bonita. Então, para ser bonita, ela tem que abrir mão da facilidade. Por isso ela é tão complexa assim, né? Em relação às outras línguas latinas, porque ela foi feita para ser bonita, tá? E aí, não só isso, mas tem muita coisa. Por que tem tanta letra muda? Porque muita coisa foi feita para parecer o latim, só que a língua evoluiu para tipo ser literalmente a língua mais distante do latim. Só que eles insistiram que a escrita precisava ser a mais parecida com o latim. E aí a gente tem, tipo, por isso que é tão complicado a escrita do francês. Mas assim, conforme você vai aprendendo palavra por palavra, você vai pegando, você vai aprendendo, tá? Não é difícil, não é difícil. Eu só não posso passar para vocês uma regra, falar, ó, essa é a regra, isso vale para tudo. Não. Se eu fizesse isso, eu estaria mentindo, eu estaria sendo mentirosa. Vocês podem falar, professora, você é uma mentirosa, você é uma bobona, mentirosa, entendeu? Porque eu não posso dar aqui uma regra de dedo, né? Uma thumb rule, não posso, não posso. Então a gente vai ver aqui o básico do básico, ou as regras, assim, a maioria das coisas são desse jeito, algumas não são, mas a maioria é. Então, é isso, tá? É isso, já estou avisando para ninguém me cobrar, porque vocês vão ter que fazer estudo nessa questão, não tem jeito, vai ter que estudar. As vogais realmente é isso, tá? É isso, não tem exceção, é isso aqui. Já as consoantes, aí tem muita coisa que eu não coloquei aqui porque eu não queria encher vocês. Mas vamos pegando aí o básico do básico, tá? Dado essa introdução, vamos lá. Vamos prosseguir. Vou começar primeiro com tudo que tende a ser mudo. Essas vogais, a maioria é muda, tá?
Veja que eu coloquei aqui no IPA, eu coloquei o sinal de nulo e coloquei afan. Afan é para dizer que é sempre no final, ou seja, sempre que vier no final de uma palavra, essa letra é muda, ok? Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então vamos lá. No caso, B, D, G, P, S, T, X e Z. Então, plomb, pied, long, cou, dent, temps, de, chez. Vou repetir, porque com certeza aí vocês vão ter que. Ó, plomb, pied, long, cou, dent, temps, de, chez. Ok? Mudo, mudo. Geralmente vocês vão achar sequências assim de consoante e S. Geralmente sempre essas sequências são mudas também, tá? Então tipo, plomb com S no final, plomb, pied, long, cou, dent. No caso, cou, enfim, são mudas também. Continua tudo mudo. Então você não tem diferença circunstancial no. Tem que resolver. Tipo assim, a diferença é bem circunstancial na questão do. do plural, tá? Então. Mas por isso que eu tô falando pra vocês vão pegar com com a prática, tá? E aí, aqui eu coloquei algumas outras coisas que são. Eu tentei focar no que é diferente do português e no que não é tão óbvio, tá? O C e o G, eles seguem a regra do português que assim, antes de I, por exemplo, o C antes de E e de I tem o som de S, né? O G antes de E e de I tem o som de J. No francês é a mesma coisa, então ce, ciel, douce, tá? O G, manger, gens, manger des gens, comer gente, tá? Manger des gens, comer gente. Escrevam aí, manger des gens, comer gente, ok? Notem que o G tem som de J, já, a já, ok? Isso é importante, é importante. Também temos as sequências CC e GG. Sempre que elas vierem antes de E e de I, no caso, notem que aqui eu coloquei avant. Avant é antes, tá? Avant é antes. Não pensem que avant é avante, não. Avant é antes. E também serve para ser avante, tipo avant-garde. Avant-garde é antes da guarda. Antes é a frente da guarda, porque vem antes. Ou seja, vem em frente, antes. Entendeu? Não tem essa noção de tipo ser algo antes, ou seja, veio. Como é que. Peraí, calma. Não tem essa noção de ser antes, então é passado. É tipo meio que antes, porque veio primeiro, então tá na frente, sabe? Enfim, eu fudi a explicação, mas aí eu acho que deu pra entender. Mas aí, então, sempre que vier antes de E e Y, ok? E aí o CC, ele tem a pronúncia de KS, ou seja, essas palavras aqui são access e accent. Access, accent. Se vier tipo antes de O, por exemplo, acor é CC, acor, mas não vem, não tem, não é axó, é acor. Então tipo, d'accord, CC, entendeu?
E a seguinte é um som de G e J, tipo suggérer, suggérer, tá? Suggérer, suggestion, suggérer, peraí não, suggestion, suggestion, pronto, suggérer, ou seja, é desse modo que dá. O cedilha, sempre, geralmente quando a língua tem a questão de tipo o C ter som de S antes de E e de I, você tem essa questão tipo que o S ele pode não ser tão legal de usar e aí você tem um cedilha. Enfim, o francês tem um cedilha que é chamado cedille. E aí o cedilha ele tem sempre som de S normal, tá? Então ça, garçom é normal, ça, garçom, ok? E aí a gente tem uma questão interessante de ver, que é essa letra aqui, I e L. Quando vier I e L junto, IL, ILL, né? Pode ser só um, pode ser dois. A gente se trata de um som que o L não é pronunciado e sim vira uma semivogal. Então, conseil, pai, vi. Eu vou elucidar que geralmente esse som ele representa o LH do português. Então, tipo, conselho. Pai, palha. Tem, por exemplo, foi, folha. Família. Eu sei que família não se escreve com LH, mas a pronúncia é do LH, então a regra é a mesma. Então, família, LH, no caso LH e L, tá? No francês. E aqui eu coloquei algumas coisas que são um pouco tricky também, que não são tão importantes assim, mas vale a pena ver que o C às vezes ele é mudo, às vezes ele não é. Então aqui a gente vê, por exemplo, lac, donc, parc. Ele é pronunciado, às vezes ele não é. Tabac, blanc, caoutchouc. Tá, caoutchouc é borracha, eu já falei para vocês acharam bem interessante. E aí ele é desse modo que se dá. Mesma coisa com o CT, as finalizações em CT, às vezes elas são pronunciadas, às vezes elas não são. Isso demonstra como a língua francesa é um puro freestyle total e vocês têm que aprender na marra. Então, aqui, por exemplo, direct, correct. Direct, correct. Se pronuncia. Aqui em cima não se pronuncia. Então, respect, suspect, instant. E também tem outra que é suçant. Tá? Então, assim, é o freestyle puro. Só que aí que tá. Se eu colocar um E aqui no final, sei lá, suspecta, eu já vou pronunciar. Tá? Suspecto seria o feminino de suspeito. Então tem essa questão aí também no francês muito, que geralmente quando uma consoante ela é muda, se você coloca uma vogal depois, tipo um E, ela vira pronunciada, sabe? Então, como eu disse, que não tem regra, tem que aprender, não tem jeito, aprendam. Passando para mais uma palatal, o GN. O GN, ele é a mesma coisa, é semelhante do que o NH no português. Então, o NH tem som de quê? Tem som de nha. O GN também tem som de nha. Então, montanha, agneau, gnôle, lasanha, enfim, por aí afora, né? O GN tem som de nha. Nem sempre, porque às vezes quando a palavra tem uma origem que o som era de GN, ele acaba sendo pronunciado dessa forma, tipo gnose, né? Gnose é
Tem GN, não é Inhosa, é Guinosa, tá? Aqui, isso é importante, vocês têm que aprender isso daqui, porque em Paris, agora no R, eu tô no R, tá? Em Paris, o, em Paris, na França, até mesmo no Quebec, às vezes, a gente tem aquele R francês, que é o Ra, 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 né, que é famoso, quando vai fazer sotaque francês em português, ele tem que falar desse jeito. Tem que falar, entendeu? Tipo, é, com esse R, entendeu? Bem forçado. Enfim, no português, no francês, sempre vai imitar sotaque francês, né? Tem esse R. Por quê? Porque esse é por quê? Porque esse R, ele é o R que padrão que se usa na língua francesa. O R, o trilado, que é o ra, ele só vai ser usado em um sotaque, sei lá, africano. Africano fala desse jeito, falando francês. Porém, o francês não, a França como França, não se utiliza o ra, se utiliza o ra. E aí como é que eu faço ele? Basicamente escarra, tira catarro, entendeu? Sabe, escarra. E aí é isso. Realmente é o básico, entendeu? Você tem que usar esse R assim. Ele é um trio uvular, então você vai fazer na garganta esse som. Na garganta. Ali na região que tem aquela porrinha que fica pendurada na garganta, né? Aquela bola, aquela coisa assim, parece uma bola de destruição. Como é que é o nome daquilo? Amígdala, isso. Que é úvula também, enfim. É aquilo ali, aquela porra. Você vai fazer ali. Entendeu? Rá. É só ficar batendo assim, rá. O conceito de um trio é isso, né? Então, esse é o som que vocês têm que fazer. Não façam rá, porque não vai dar certo. É rá. E aí vocês têm a pronúncia aqui, rá, barra. E todo R tem esse som, tá? Então, eu coloquei aqui a palavra preparação, garçom, tá? Sempre vai ter esse som. Geralmente, quando a gente tem um TI, tá? Aqui no final, aqui eu botei TI plus voyelle. Quando a gente tem um TI seguido de vogal, ele tem um som de S, tá? Que é assim, ali por exemplo, nation, preparação, ok? Que se trata de um som de S, mas ali a gente tem um T, só que é um S. Porque tem toda uma questão de uma evolução fonética, o caralho a quatro, mas é desse modo que se dá, entendeu? Então é sion. Então, nation, preparação, ovulação, enfim, é um S, tem um som de S, se trata de um S, ok? E aí, pronto, é isso aí. Deixa eu ver quanto tempo deu de aula, 55 minutos, tá bom. A gente, eu passei aqui pra vocês a maioria das questões das consoantes, e agora eu quero mostrar pra vocês 3 fenômenos específicos da língua francesa. Aqui eu não tive tempo de ajeitar essa parte do material, mas serve, né? Serve. E aqui tá escrito é o seguinte, tá? A gente tem três fenômenos. O primeiro deles é o vamos lá. Eu quero que vocês, dado as regras de pronúncia que eu passei, eu quero que vocês tentem adivinhar qual a pronúncia dessas palavras aqui, tá? Essas que estão com 2 pontos na frente, ó.
Eu vou dar 3 segundos pra vocês adivinharem. 1, 2, 3. Adivinharam aí, tá? Eu sei que vocês estão pensando na cabecinha de vocês alguma coisa. Quem pensou que aquele se pronuncia liaison, tá certo. Tá certo. Entendeu? Liaison. Cara, peraí, tá passando aqui uns arrombados aqui em cima. É a vida, né? Tão procurando bandido. Aí, tá, liaison é a pronúncia. E aí você me perguntar o que é o liaison. Liaison é link. A gente não fala link em francês, tipo, me envia um link. Não, a gente fala liaison. Liaison, porque liaison realmente é link, é uma conexão, tá? É uma conexão, é isso aí. E aí, conexão nesse sentido é porque no francês a gente tem um fenômeno linguístico. Eu ia colocar o IPA aqui, mas eu não tive tempo. Mas é o seguinte: quando você tem uma consoante no final da palavra e a próxima palavra começa com uma vogal, tá? Não é escrito, é som mesmo, o som, a fonética é consoante seguida de vogal. A gente tem uma questão que é o seguinte: essa consoante vai passar para a próxima sílaba, ou seja, a sílaba da vogal. Aqui está um exemplo. On a laissé la fenêtre ouverte. On a laissé la fenêtre ouverte. On a laissé la fenêtre ouverte. On a. On a. On a. Ou seja, esse N ele não está sendo pronunciado aqui. Ele torna esse O uma nasal. Mas ele está sendo pronunciado junto com o A. Ou seja, on na. Isso é o liaison. Outro exemplo nessa mesma frase é esse daqui. Fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte. Fenêtre é a palavra base. Fenêtre. Só que como ela termina em uma consoante fonética, porque o E é mudo, então a gente tem uma consoante fonética no final, e a próxima palavra começa numa vogal, ou seja, U, esse TR passa para a próxima sílaba. Então essa palavra ela só vai ser pronunciada fené, no caso fené. E aí esse TR vira da próxima sílaba. Então fenêtre ouverte, tá? É isso que acontece. Eu vou repetir a frase para vocês. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É complicado. Só voltaram a aula. Cadê o pessoal? Acho que o pessoal tá achando que tá na aula ainda. E, tipo, não tá na aula. Cara, a Creepypasta Antônio é real. Foi tudo uma armação. Foi tudo uma armação pra cima da aula. Quiseram boicotar a aula. Foi. Mas bem, onde é que eu parei? Vocês, vocês lembram onde é que eu parei? Eu tava explicando aqui e eu nem me toquei.
Bem, certamente alguém lembra aí onde é que eu parei? Onde é que foi que caiu? O link, tá. Beleza, vamos lá então. Eu vou explicar de novo o liaison, certo? É o seguinte, ó. Liaison, link. Como que isso se dá? Vou ler essa frase. On a laissé la fenêtre ouverte. On a laissé la fenêtre ouverte. O link é o seguinte: sempre que uma palavra termina em uma consoante e começa em uma vogal, essa consoante vai passar para a sílaba da vogal, né? Aí como isso se dá? Veja aqui. On a laissé la fenêtre ouverte. On a. On a. Esse N, ele torna o O nasal. Isso tá como tá, nasal. Só que ele é seguido de uma vogal. Então, ele vai passar para a sílaba dessa vogal. Por isso que eu falo na, na. Porque ele tá passando, ele tá pulando de vogal. Ele tá saindo de sílaba, perdão. Ele tá pulando de sílaba, ele vai pra frente, tá? Então, sempre que for uma consoante, seja fonética, seja mesmo escrita, vai haver o liaison, ok? Então, atentos a isso daí. Então, on a laissé la fenêtre ouverte. Aqui no final tem outro exemplo de liaison, só que um liaison fonético. Por quê? Essa palavra fenêtre, ela termina em uma consoante. Tr, tr. E a próxima, ouverte, ela começa em uma vogal. Então vai haver o liaison, tá? Porque o E é mudo, esse E é mudo. Esse E daqui ele é mudo. Então se fala fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte. O TR passa para a próxima sílaba. E aí a gente tem essa pronúncia, fenêtre ouverte. A palavra que antes era fenêtre vira só fené. E a palavra que antes era ouverte vira trouverte, ok? Na fonética, claro, escrito é a mesma coisa, tá? Então, on a laissé la fenêtre ouverte. E isso daqui significa, on a laissé la fenêtre ouverte significa, a gente deixou a janela aberta. Fenêtre, fenestra, fenestra, janela. Ouverte, aberto, laisser, deixar. On, a gente, tá? A próxima regra de pronúncia, isso aqui é só pronúncia. E um pouquinho de gramática, vai. Mas assim, vou dar mais um tempo para vocês pensarem como se pronuncia isso, né? 1, 2, 3. Quem pensou Elysion, acertou. Elysion é... eu esqueci de falar para vocês uma coisa importante. Existe uma coisa que se chama sílaba tônica. Eu devia ter falado isso no começo da aula, por sinal. Mas existe uma coisa que se chama sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais força. Então, isso a gente vê, por exemplo, a diferença entre médico, medico e medicó. Médico, medico e medicó. Os sons são mesmos, a diferença é na tônica, né? O francês, a tônica é sempre na última sílaba. Sempre, sempre, sempre. Então, é como se eu sempre falasse medicó, medicó, né? Então, isso é importante também, é bem importante isso, tá? Então, por isso que eu falo liaison e não liaison. É liaison. Elysion, tá? Vocês vão perceber que tudo sempre tá na última sílaba.
Laisser, fenêtre, ouverte. Sempre tá na última. Tá? Então, Elysion. E aí, vamos lá. Elysion. Qual é o fenômeno da Elysion? Elysion basicamente é uma junção também. Só que de um jeito um pouco diferente. Sempre que a gente vê uma palavra que ela termina em uma vogal e a próxima começa em uma vogal, vai haver um fenômeno que se chama, que é a eligião, que é basicamente de uma junção das duas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma frase que tem uma palavra termina em vogal e a outra começa em consoante. Então, je dors, je dors, je chois dors, je dors. Je dors é eu durmo, tá? Je dors, eu durmo. Mas aí, je é je é eu, tá? Je, eu, je. Se a próxima palavra começar com uma vogal, vai haver o processo de elision, e aí a gente vai escrever só o J e esse apóstrofo. E a palavra junta, sem espaço, né? Aqui não tem espaço, é J apóstrofo e a palavra, que começa com vogal. Então aqui eu vou falar desse modo, tá? Então essa aqui se fala j'arrive, j'arrive, e não je arrive, é j'arrive, j'arrive. J'arrive é eu chego, eu tô chegando, né? J'arrive. Então, tipo, sei lá, se você falar, se teu pai grita contigo, ah, teu pai, tipo, fala contigo, sei lá, deixa eu pensar, sei lá, fala contigo, Celeste, place la nourriture de la chienne. Você vai gritar, j'arrive, j'arrive, porque eu tô indo, tô chegando, entendeu? Então, é o famoso tô indo, quando seu pai fala com você, é o j'arrive, em francês, j'arrive, tá? Então vocês já estão aprendendo a linguagem adolescente francesa, do j'arrive, do adolescente que fica no quarto dele e só sai com já vou, tô indo, já vou, entendeu? É, e eu vou falar pra vocês, literalmente, tem uma frase, é, tem uma voice line da Vex no LoL, né? Que ela fala tipo, já vou. E no francês, na dublagem francesa do LoL é j'arrive, tá? E aí é desse jeito. E aí a gente lembra muita coisa que o no final de palavras é mudo, tá? O no final de palavras é mudo. Por isso que eu falo fenêtre, ouverto. Eu não pronuncio o e. Você pode no máximo pronunciar um schwa nesse lugar, no máximo. Que o schwa, quando pronuncia o schwa, é o sotaque do sul da França. É do sul, é o sotaque sulista da França. Ele pronuncia o e, só que usa um schwa no lugar. Então, tipo, fenêtre, ouverte, j'arrive. Isso é um sotaque sulista da França. Mas enfim, Elysion é isso aí. J'arrive, j'adore. Também tem palavras tipo lo se escreve. Eu vou mandar no chat. Lo, d'accord, tá? Isso tudo é Elysion. É a letra e o apóstrofo seguidos. É o processo de Elysion. Vamos para o último e aí a gente termina a nossa aula aqui, tá? Vou dar mais 3 segundos para vocês adivinharem a pronúncia dessa palavra. 1, 2, 3. Quem pensou que se pronuncia
Enchaînement, acertou, perfeito. Enchaînement, tá? O que é um enchaînement? Enchaînement é literalmente é basicamente esse processo do liaison que acontece que o quê? Que uma consoante pula para a próxima sílaba. Ela pula. É o enchaînement, tá? É que o liaison ele é tipo realmente ele engloba muito mais coisas, mas o enchaînement é a mesma coisa praticamente. Só que a gente tem essa diferença aqui, ok? E aí é desse jeito que se dá. Eu coloquei uma frase aqui de exemplo, que é essa frase seguinte. Aqui a gente tem liaison, tem elision e tem enchaînement, que é j'en ai plein le cul de tes conneries. J'en ai plein le cul de tes conneries. Tá? Repitam comigo. J'en ai plein le cul de tes conneries. A gente percebe que, conforme vocês vão aprendendo francês, vão perceber que algumas letras, mesmo o é dentro de palavras ele é mudo, tipo enchaînement, connerie, mas isso a gente pega no futuro, ok? Por hora, vamos entender aqui. Essa frase significa eu tô de saco cheio das suas merdas. Tipo, eu tô de saco cheio das tuas babaquices, sabe? Eu tô de saco cheio das tuas babaquices. Exatamente isso. J'en ai plein le cul. De, plein le cul é saco cheio. Plein le cul, tá? Saco cheio. É tipo dizer, j'en ai plein le cul é eu tô de saco cheio. E connerie é babaquice, idiotice, merda. Então, j'en ai plein le cul de tes conneries. Eu tô de saco cheio das tuas babaquices. Tô de saco cheio das tuas merdas. Entendeu? E é assim que se fala em francês. Ok. E aí a gente vê o que? A gente vê que Elysion, Jean, tem logo depois vem já um liso assim, logo na cara. Jean, né. Jean, né. E aí a gente vê muito chua também. Le, de, né? Enfim, j'en ai plein le cul de tes conneries. Ok? E é isso. Aí a gente viu aqui as situações. Como a aula tá muito. Já tá, tem o que? Já tem 1 hora e 15 de aula. Eu ia querer passar uma musiquinha para vocês ouvirem. Galera aí, topa? O que vocês me dizem? Querem ouvir a musiquinha? Vocês topam? Então vamos lá. Eu peguei uma musiquinha aqui pra gente ver. É uma música que eu tô bem pirada nela. Eu tô bem com, tipo assim, eu realmente tô com hype nela. E aí, pior que tem música dela já em francês, tá? Mas, enfim, eu tô com hype nela. E eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Ela tem letras, então eu vou colocar as letras, vocês vão ver tudo bonitinho, né? Vai ser bem legal, bem bacana. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir o Spotify e tal, no caso abrir. Me dê um segundo, a gente tô ajeitando. Tá ajeitando. Ok, já tá pegando em teoria. Deixa eu ver se tá seguro, se não tá vazando informações privadas minhas aqui no coisa. Não é pra vazar nem informação privada.
Aí eu venho aqui changer des fenêtres. E pp. Ó, é pra tá funcionando aí, é pra vocês estarem visualizando agora a aula. Tous les jours quando je me réveille. Todos os dias quando acordo, tá? Isso daí. Vou fechar aqui o coisa. Tá todo mundo visualizando. Eu quero ver se vocês vão escutar a música. Me digam se tá baixo, se tá alto. Como é que tá. Vão me dando esse... Dá pra ouvir? Tá bacana? Pronto. Quer que aumente, quer que abaixe? Como é que fica? Se tiver dando retorno, vocês me avisam. Vou montar aqui pra vocês ouvirem. Hey mec, c'est Paris. Tu m'entends? P-A-R-I-S, Paris. Respire le bon air. Mais fais gaffe quand même. Tous les jours des mômes meurent d'en avoir respiré un peu trop. Alors fais attention et marche dans les rues, pas au hasard. À n'importe quel coin, n'importe quelle rue, tu rencontreras n'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. Des diamants, si purs, mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras. Ils se brisent comme du verre. C'est Paris. À Paris, rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville. C'est juste une grande poubelle. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Juste marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attends qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. P-A-R-I-S, Paris. On ne sait pas ce qu'on attend, mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne viendra pas. C'est Paris, 1984, belle année. Nos parents, belle Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Remarque, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York ou Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Paris, ville de nos rêves. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. Il reste rien à faire, juste marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, ou qu'il fasse un peu plus jour, ou qu'il fasse un peu d'amour. Oh, ville de mes rêves, que diras-tu demain quand tu seras seul, pourri, des ruines un peu partout. Tu sais comment j'écris ton nom? P-A-R-I-S. Hey mec, comment t'appelles Paris? Paris? P-A-R-I-S. Non. Paris, ça s'appelle M-E-R-D-E. Tu sais, tu devrais trouver quelqu'un qui remplisse ton cœur d'amour ou de calmant, enfin de quelque chose. Parce qu'on arrive par erreur, par hasard et trop tard. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, ville de nos rêves. Et à Paris, y a rien à faire, juste marcher dans les rues. P-A-R-I-S.
Peraí, coloquei aqui sem querer. Ih, pera. Eita, peraí, travou aqui meu computador. Travou. Eita, peraí, calma. Pausa, pausa. Pausa.